Olá, eu sou a Vicky Ripper e esse é o meu podcast que vocês já conhecem, o Pode Isso, Vicky. Bem-vindos ao lugar seguro para a gente falar sobre relacionamentos e outros temas e dar um desdobramento para a caixinha mais querida do Instagram. Aqui, sozinha ou na presença dos meus amigos, que são os meus convidados especiais, a gente vai fofocar, discutir e aprender juntos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse e outros vídeos com aquela amiga ou amigo que está precisando de uns bons conselhos, seguir a gente nas redes sociais e mandar o seu áudio pro nosso grupo do Telegram. Inclusive, bora ouvir um pouquinho de áudio? Quero ouvir as histórias de vocês. Solta o som, DJ. Oi, tudo bem? Tudo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu sou muito, muito fã do podcast. Eu acompanho desde o Perfeita. início e eu fico muito feliz de poder compartilhar uma história minha aqui. Então, há um tempo atrás, Hum, uma amiga minha tinha acabado de mudar de faculdade. Ela entrou numa nova faculdade e depois do primeiro dia dela, eu fui encontrar com ela e ela me contou que tinha conhecido um cara na faculdade e que ele combinava muito comigo. E que a gente precisava se conhecer, porque a tá. gente ia dar muito certo juntos. Mas que tinha um detalhe. Esse cara namorava. Pausa. E aí eu Cadê o detalhe? Porque o que você falou aqui foi um fato muito gritante, importante, não foi um detalhe. Então, cadê o detalhe que faltava? Porque assim, o cara namorar não é um detalhe, tá? É categórico, é assim, é não. Preencheu a caixinha do não. Entendeu? Hum, falei pra ela que então nem precisava me mostrar foto, nem precisava isso. me falar quem era, porque Correto. homem que namora não é pra mim. Isso. E eu não ia me submeter a isso. Perfeito. Enfim, a conversa acabou por aí. E meses depois, essa mesma amiga minha me manda uma mensagem falando que fulano tinha terminado. Tá bom. E eu já nem lembrava mais quem era fulano, eu nem lembrava mais dessa história. Tá. Mas aí ela me lembrou, falando que era aquele cara da faculdade que combinava comigo. E eu, sabendo dessa história, não estava fazendo nada, segui despretensiosamente ele no Instagram. Ele me seguiu de volta, começamos a conversar, as coisas foram evoluindo muito rápido. Quando eu vi, a Uhum. gente já estava ficando há um tempo, ele já frequentava a minha casa, já conhecia a minha família, mas ele não queria namorar. Ó, Justamente pelo fato de que ele tinha acabado de terminar um namoro de anos. sim. E ele nunca tinha vivido um período de solteiro, porque ele começou a namorar muito novo. E ele queria viver isso. Uhum. E mesmo assim, a gente vivia uma vida de namorados. Ele conhecia a minha família, ele vinha na minha casa. Tá. Só que não tinha um título de namoro. E, consequentemente, nós dois poderíamos ficar com outras pessoas. Uhum. E isso, por muito tempo, me afligiu muito. Pausa pra Eu mim, ficava Gi. muito mal. É, Tá, vamos lá. Eu acho que todas nós concordamos com a questão de ficar com o cara que tá namorando, né? Isso é péssimo, porque assim, eu sei que existem, não tô falando que é o seu caso, tá? Tô aproveitando o gancho do homem que namora pra gente debater esse tema. Porque assim, mas eu comecei a namorar, eu comecei a ficar com o meu atual namorado, ele ainda estava com a ex dele. Tá. Mas eu sei que existem situações em que dá certo, você conhece alguém, se apaixona perdidamente, a pessoa larga a pessoa com quem ela está pra ficar com você. Pode acontecer? Pode. Mas, na esmagadora maioria das vezes, o que que acontece? Ele não separa da namorada. E você fica vivendo naquela espera, naquela esperança do cara sair daquele relacionamento pra assumir um relacionamento com você e aquilo nunca acontece. Ou você de fato consegue, entre aspas, que o cara largue a pessoa com quem ele está e começa a namorar com você. Mas quando um cara abandona a namorada pra ficar com a amante, a posição de amante fica livre. E se a posição de amante não fica livre, a desconfiança de que o cara vai estar traindo também a sua confiança tá ali, né? Não tem jeito. Fica aquela dúvida, fica aquela desconfiança. Não tem jeito. Eu não conseguiria conviver com essa dúvida e acho muito difícil alguém conseguir plenamente, tipo, genuinamente não ter nenhum tipo de dúvida mesmo, né? De desconfiança naquela questão, naquela pessoa. E, agora, sobre namorar logo depois de terminar um relacionamento. Muita gente considera isso red flag. O cara acabou de terminar o namoro, então é uma red flag. Cara, muitas vezes o cara é romântico, gosta de estar em relacionamento e isso não é uma red flag.
Mas, isso eu não tô falando só de homens, tá? Já recebi vários relatos, conheço situações, já passei por situações de ter terminado um relacionamento e não querer engatar em outro relacionamento. Precisar de um tempo pra você, precisar ficar sozinha. Acho que a gente se conhece muito mais quando a gente tá sozinha. A gente ousa e arrisca muito mais em outras esferas da vida quando a gente tá sozinho. Existem coisas que só a solteirice proporciona pra gente, coisas positivas, mas também não acho impossível um cara querer estar em um relacionamento logo depois de ter terminado outro relacionamento. Agora, o cara dizer que não quer namorar com você, aí é uma questão. Se o cara tá verbalizando isso, se a falta de rótulo é um problema pra você, e ela pode ser, tá? Eu acho que as pessoas falam assim, mas não muda nada, o rótulo muda sim, é uma segurança, é um limite. Tipo, então se eu estou namorando, eu estou no delimitador que eu tenho que cumprir o jantar de família, que eu não posso ficar com outras pessoas, que eu tenho que dar atenção quando ela tiver prova, eu preciso estar lá, não sei o quê. Então, assim, é um rótulo que não vem à toa, né? Então, se o cara tá falando pra você que ele não quer namorar com você, acredita nele. Agora, geralmente. Não, vou continuar ouvindo. Depois eu falo isso, vai. E as minhas amigas falavam pra eu fugir dessa, mas eu tava completamente apaixonada por ele. E eu não conseguia simplesmente sair dessa. Uhum. Eu seguia na esperança de que em algum momento ele ia mudar de ideia e a gente ia namorar. Uhum. Mas todo esse processo, todo esse tempo foi muito difícil pra mim. Justamente por isso, por essa questão da gente ficar com outras pessoas, mas de eu ser muito apaixonada por ele, é, a gente acabou terminando, entre muitas aspas, e Uhum. voltando várias vezes. Voltando, no caso, para a situação de ficante premium, talvez Jaguatirica, não sei onde está isso na escala, Pausa pra o que eu mim. tinha na escala. A jaguatirica, a gente sabe que o requisito básico pra você ser jaguatirica é ter a intenção concreta de assumir relacionamento sério. Então, se não tem esse requisito, não é jaguatirica, tá? Obrigada. Fala Vicky Ripper. E a gente ia e voltava dessa situação, terminamos algumas vezes e voltamos algumas vezes. E aí acabou que depois de 1 ano e meio, eu acredito, nessa história de idas e vindas, Pausa pra mim, Gi. Vamos lá. Geralmente, quando a gente tá nessa situação, né, que a gente tá ficando com um cara que fala que não quer namorar, a gente tem três cenários. No primeiro, o cara tá realmente só se divertindo, não quer namorar com você, não te ilude, não faz programas de namorado com você. Então, assim, geralmente, ele só tá ali se divertindo, ele mantém uma distância, ele não entra num nível de intimidade. No segundo cenário, apesar do cara achar que não quer namorar com você, ele acaba se envolvendo, cede a esse envolvimento e de fato assume um relacionamento com você, ou ele não quer namorar com você realmente, mas ele age como namorado, não deixa você se libertar, não deixa você se envolver com outras pessoas, age de forma egoísta e covarde pra te prender ali pro benefício dele, pra que você seja só dele, mas ele não precisa ser só seu, porque afinal de contas ele sempre te disse que ele não queria namorar. Então ele acha que o que ele faz não tem problema, porque ele já te disse que ele não queria namorar. Então vamos ver qual o cenário que vai ser, 1, 2 ou 3. nós começamos a namorar. E nós já namoramos, vai fazer daqui a pouco 3 anos. Olha aí, E cenário é o melhor 2. relacionamento da minha vida. É um relacionamento saudável, é um relacionamento com um homem que eu amo e que eu tô muito feliz de compartilhar, completamente diferente de todas as outras experiências com homens que eu já tinha tido na minha vida. E eu fico muito feliz de ter chegado nesse nível. Por mais que eu tenha sofrido muito no início, eu acredito que talvez se não tivesse sido esse processo, se a nossa história fosse diferente, talvez a gente não fosse tão feliz hoje em dia do jeito que a gente tá. E eu conto essa história, que é uma história de sucesso em relacionamento, é um pouco diferente das histórias que geralmente chegam aqui, É pra gente verdade. ver que aquelas regras ditadas, muitas vezes elas podem nos livrar de grandes fracassos em relacionamentos e grandes dores, de fato, mas muitas vezes elas podem simplesmente não se aplicar pra gente. Eu acredito que realmente, se a nossa história tivesse sido diferente, a gente não teria esse namoro lindo que a gente tem hoje.
E essa é a minha história. Que bom, fico super feliz por você. Teve um plot twist aí, eu tava achando que ia ser o cenário 3, né? Que ele fica te iludindo, dizendo que não quer namorar, mas age como namorado. Mas foi o cenário 2, que ele cedeu a essa. Ele dizia que não queria namorar, mas acabou se envolvendo e cedeu a esse envolvimento. Ótimo, maravilhoso. E eu concordo com você que essas regras, esses mandamentos, essa coisa hoje em dia é regra de TikTok, né? Que é assim, o cara tem que me pegar em casa, o cara tem que pagar a conta, o cara. Cara, cavalheirismo é ótimo. Você saber o que você quer num cara é ótimo. Mas quando você fica assim, o cara tem que trabalhar no ramo tal, o cara tem que ganhar mais do que eu. No Dia dos Namorados, ele não pode me dar só flores, ele tem que me dar uma joia. Ele não pode me dar uma blusa, ele tem que gastar pelo menos R$ 1.500 no meu presente. Cara, quando você começa a focar nisso, você só conhece, só atrai e só se relaciona com pessoas desinteressantes, porque tudo que elas têm pra oferecer é isso. Se você fica nesse espectro de exigência, se você não vai pra uma coisa um pouco mais profunda, tipo, quero que a pessoa seja sensível, quero que a pessoa. Faço questão que a pessoa me faça rir, seja sensível e goste de família. E isso é uma coisa muito mais profunda, uma coisa muito mais interessante de você procurar no seu parceiro. E não se ele sei lá, trabalha no mercado financeiro, ele dirige o carro tal, e ele nunca no meu aniversário ele não me deu uma joia. Nossa, que coisa pequena. Pô, deve ser o máximo ganhar joia todo aniversário, deve ser o máximo ganhar joia todo evento que você tá comemorando, mas não é o mais importante, tá? É ótimo, mas não é o mais importante. E eu concordo com você, eu acho que essa coisa de ficar esperando regra é muito ruim. Ficar esperando que outra pessoa cumpra essas regras de internet é muito ruim. Mas existem algumas coisas que sim, como você também bem disse, nos poupam de vivermos experiências muito ruins. Muito ruins que a gente não precisa viver. Você fala, eu acho que a nossa história não seria a mesma se a gente não tivesse passado por isso. Eu não achei que o seu isso foi tanta coisa assim, tá? Eu achei que foi bem ok. O que a gente recebe aqui tá light. Então, assim, pode ser, mas vejo muita gente passar por muita coisa que não precisava passar pra, enfim, viver bem, ter um bom relacionamento. Então, é uma coisa que eu sempre falo, que eu sigo batendo na tecla. Eu fico muito feliz quando vocês me mandam uma mensagem dizendo que tem uma história feliz, né, pra começar. E também quando vocês mandam uma história, mandam dizendo que tem uma história feliz, mas que começou de uma forma errada, que começou da forma tal. Mas isso não me faz parar de pregar o que eu prego na escola Vicky Ripper. Porque a fulana é uma exceção ao que eu costumo pregar, porque ela voltou com um ex e deu certo, porque ela ficou com um cara casado e deu certo, porque ela ficou com alguém. Ok, ótimo, que bom que tenha dado certo, mas eu continuo achando que essas pessoas são a exceção. Eu continuarei pregando o que eu prego, porque eu acho que se o cara tá. Não é o seu caso, tá? Mas se você tá com um cara que tá te enrolando, não adianta você ficar com ele, achar que aquilo vai render alguma coisa, porque provavelmente não vai, tá? Então, é isso. Adorei ouvir sua história. Obrigada por ter mandado aqui o seu áudio. E próxima história. Vicky, seguinte, decidi contar minha história. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu encontrei um carinha que trabalha comigo na festa de final de ano. Eu senti que rolou aquela química e pra mim foi amor à primeira vista, apesar de estar no ensino médio da escola Vicky Ripper. Mas sei lá, a gente se deu muito bem desde o começo e foi tudo Maravilhosa. muito bom, mas tinha um porém. Ele morava em outra cidade, mas estava com os planos pra vir morar em São Paulo e trabalhar aqui e tudo mais. Pausa pra mim, Porque já Gi. tava voltando o trabalho Ela falou em amor à primeira vista. Isso é uma coisa que me pega, porque eu acho que amor à primeira vista não existe. O que existe é paixão à primeira vista, atração à primeira vista, porque eu acho que o amor, ele sempre depende de construção, ele sempre depende de que você conheça a outra pessoa profundamente. Você não ama aquilo que você conhece superficialmente. O nome disso é outro sentimento, sabe? É paixão, é tesão, é qualquer outra coisa. Agora, o amor à primeira vista, eu acho que ele não. Eu nunca ouvi falar. Quer dizer, nunca senti, só ouvi falar, e acho que é um termo mal formulado. Eu acho que o certo é paixão à primeira vista. Vamos lá. presencial. Ele tava lá em Minas Gerais, mas era por conta de que ele podia trabalhar híbrido e tudo mais. E aí ele veio para São Paulo. Só que chegando aqui em São Paulo, ele conheceu o escritório, conheceu a galera e acabou ficando com outra menina.
E ele me falou, eu achei super legal, assim, respeitoso da parte dele. Mas eu tava tentando me entender como que eu ia conseguir, sei lá, seguir com isso, sabe? Pausa pra mim, Gi. E se pra mim Mas ele ficou com outra menina, mas ele já tinha ficado com você, ou não? Ele não chegou a ficar com você, ele te conheceu e ficou com a outra menina. Isso que eu tô na dúvida. Tá. E aí ele parou e te contou isso, do nada. Fiquei com outra menina. Ele te contou nesse contexto de tipo, desculpa, fiquei com outra menina, mas não vou fazer mais, né? Ou ele assumiu com você uma relação de tipo, eu posso ficar com quem eu quiser, com todo mundo, porque o que a gente não tem, porque o que a gente tem não é sério. Qual dos dois? Me explica melhor isso. tava tudo bem, se estava confortável, o que que era mais confortável? Ficar com ele ou não ficar com ele dessa forma? Pelo menos a parte dele ele tava fazendo, que era ser sincero comigo. E então eu quis continuar. Só que nisso ele comentou na foto da menina. E aí eu percebi que eles tinham postado uns stories mais ou menos parecidos. E eu conheço a menina tipo de vista. Ela sabe quem eu sou e eu sei quem é ela. E nisso que ele comentou, eu fiquei muito puta. Fiquei chateadíssima. E tô aqui me perguntando: será que eu falo com ele sobre isso? Será que eu não falo? Será que eu volto a ficar com ele? Porque realmente a gente se deu muito bem, sabe? Não A tanto. gente é muito bom quando a gente tá junto, é muito leve. Só que depois entra nisso, né? Ele tem outra e às vezes a gente vai na Copa pegar um café e aí é como se ficasse um tensão assim no ar, sabe? Não sei se eu falo bom dia, se eu dou oi, qual é a minha forma de agir. Quando mexe em coisas de trabalho é muito difícil. Como que deve ser o seu comportamento, sabe? É isso que eu quis falar pra você. Um beijo. Então, eu acho que você tá dando um peso maior pro que vocês têm do que ele tem. Vocês estão dando pesos diferentes, porque pelo que eu tô entendendo, vocês não estão mais ficando, vocês ficaram eventualmente e ele tá com outra menina. Então não acho que caiba você abordá-lo, não acho que caiba você falar com ele. Um bom dia na Copa está autorizado, sim. Pode ser gentil com ele, pode dar bom dia, porque ele não foi um cafajeste com você. Ele agiu conforme o que vocês tinham, que era nada sério. E é um ambiente de trabalho, cabe a você ser educada, ser cordial. É, eu acho que onde se ganha o pão não se come a carne. 90% das vezes isso é verdade mesmo. E eu acho que ele assumiu com você uma relação de ela é só uma menina que trabalha comigo, que eu já fiquei e que é maneira e tal. Você fala, o que a gente tem é muito leve, mas não é bom o suficiente, pelo menos não pra ele, pra vocês pararem de ficar com outras pessoas, pelo que eu tô entendendo. Então, assim, eu acho que você pode deixar ele um pouquinho mais na dúvida se você quer ficar com ele. Não entrega logo o jogo pra ele, não é, faz joguinho. Cara, não, mas se preserva um pouco, não precisa se expor totalmente. Sabe, se ele não tá te chamando pra sair, a decisão da parte dele tá tomada, né? Se ele tivesse a fim de sair com você, eu acho que ele tá afim da outra. Então, cara, não entra nessa de ficar revezando o homem, ainda mais que os três trabalham no mesmo ambiente de trabalho. Uma hora isso vai falar mais alto, se é que já não tá falando. Se eu fosse você, eu pulava fora dessa situação. Eu acho que não tem problema nenhum se daqui a 2 anos, se ele nunca mais ficar com essa menina, daqui a 2 anos ele te procurar e tal, falar outro contexto, outra coisa, ok. Agora, não me parece que você deva investir nessa relação sozinha, porque você tá investindo sozinha. Eu acho que ele não tá nessa. Pelo menos você não me deu esses dados. Você deu dados da sua parte. Eu gosto muito dele, eu gosto de quando a gente tá junto é muito leve. Eu descobri que ele tá ficando com outra menina, mas você não me falou assim. Mas ele continua falando comigo, ele continua puxando assunto, ele me chama pra sair. Eu não sei muito bem como é que tá a conduta dele. Vou partir do princípio de que ele não está tomando iniciativas a seu respeito. E se ele não tá, quando o homem não está tomando iniciativas a nosso respeito, é categórico. Ele não quer. Porque quando o homem quer sair com a gente, ele vai fazer acontecer. E o mínimo pra esse fazer acontecer é perguntar: quer sair comigo? Se ele não tá perguntando, ele não tá afim. Tá? Vamos partir pro próximo. De preferência fora do escritório, né? Próximo áudio aqui pra gente também.
Oi, vamos lá. Então, eu tenho 26 anos e eu faço terapia desde os 18. Tamo E eu junto. sempre fui muito amiga de homem, assim, tipo. Sempre fui muito amiga de homem, já viajei sozinha, tipo, tenho muitos amigos, assim, eu sou uma pessoa super sociável, super extrovertida. Mas tem uma coisa que pra mim que eu carrego, assim, tipo, que é o fato de que eu nunca tive namoro sério. Tá. Eu já tive dois relacionamentos, assim, que foram quase namoros. E o último tem muito tempo, tem tipo uns 5 anos. E de lá pra cá, assim, sempre tem uns caras que aparecem, enfim. Mas nenhum relacionamento sério. E por mais que eu acredite, né, a gente vê que o tempo das coisas, eu faço, né, terapia, análise e tal. Existe um lugar, um lado que a gente fica pensando assim, será que não é pra mim? Será que não tem, nunca vai ser? Será que porque putz, tem uma hora que parece que você vê as pessoas terminando e começando relacionamentos e você na mesma. E aí, queria sua opinião, queria saber o que vocês acham. É isso. Adoro, adoro os conselhos. Valeu. É, fofa. 26 anos é um bebê de colo, tá? Pra começar. E eu poderia contar aqui inúmeras histórias de pessoas que já estavam perdendo a esperança, de achavam que não iam encontrar o amor, muito mais velhas do que você, inclusive. E hoje estão casadas com 3 filhos, 2 Golden Retrievers, uma casa na praia. Então, assim, tem uma história que eu acho muito boa, que é a da Pugliese, Gabriela Pugliese, que é influenciadora aí, talvez uma das mais antigas do Brasil, e eu acompanho ela desde 2013. Acompanhei assim. Eu comecei a acompanhá-la. Ela era casada com o Thiago Pugliese, que é o que tem o sobrenome Pugliese, né? O primeiro marido dela. E aí ela terminou com ele e começou a namorar outro cara, foi morar junto e tal, terminou com ele também e casou novamente com outro cara. E ela viveu com ele um relacionamento super longo que a gente achava que era, gente, seguidoras, achávamos que era algo super estável e bonito e cheio de amor e coisas maravilhosas. E ela desabafava muito sobre o fato de que ela estava tentando engravidar, mas não conseguia, que ela já era um pouco mais velha. Acho que hoje ela tem uns 38, 39, então nessa época ela tinha uns 35. Ela não conseguia engravidar, que ela estava fazendo inúmeros tratamentos que estavam afetando a autoestima, a libido, a pele, a aparência. Tava afetando, assim, tudo na vida dela. Ela estava sofrendo muito, muito, muito. E ela não conseguia engravidar por nada desse mundo. E ela ficava, assim, desesperada, ficava muito triste, porque ela achava que aquilo não era pra ela, que, poxa, que injusto, o meu sonho sempre foi ser mãe, eu tô com um cara e eu quero muito que ele seja o pai dos meus filhos, piriri pororó. Até que ela começou a perceber que ele não era um cara tão 100% assim, que ele não era um cara que respeitava tanto ela, não era um cara que tava botando tanto peso naquela experiência e naquele plano de serem pais como ela estava, e eles terminaram. E aí, quando ela terminou com ele, ela se sentiu mais desamparada ainda, porque se por um lado ela estava infeliz com ele, por outro, estando com ele, ela já estava muito mais perto de ser mãe do que ela estaria estando solteira aos 36 anos a essa altura, né? Por mais que ela estivesse fazendo tratamento se não estivesse conseguindo engravidar. E aí ela terminou com ele e ela, um mês depois, estava namorando e, sei lá, 3, 4 meses depois, ela estava grávida, naturalmente, do primeiro filho dela. E agora ela está com 2 filhos, vivendo um relacionamento feliz, que ela fala, cara, foi Deus, porque foi o universo que colocou. Eu achava, né, que era uma injustiça, que era o universo contra mim, que eu não ia poder ter filhos, que eu não ia conseguir. E, na verdade, não era com ele. Essa história ela tinha que ser vivida dessa forma. Eu tinha que confiar. E assim, você sabe disso racionalmente. Você sabe que você é, vai encontrar. Você fala, eu sei, confio o tempo na sua vida, não sei o quê, mas eu sei que às vezes você tem um surto. No dia dos namorados, você não quer abrir o Instagram pra ver os feeds, as fotos. Você quer ter um parceiro pra fazer coisas de namorados. Eu entendo perfeitamente. Mas eu separei um trechinho aqui de um livro que eu amo, que é o Tudo que eu sei sobre o amor. Eu sempre falo desse livro aqui, que é da Dolly Alderton, e ela
Cara, é perfeito. Escuta aqui. Mas a paixão me aguarda, e aguarda você também, se o amor é o que você procura. Seja qual for a nossa idade, seja qual for o amor que vivemos ou perdemos, todos nós merecemos sentir 2 braços em volta da cintura enquanto mexemos sopa na panela de vez em quando. Nunca devemos sentir que isso é impossível. Quando estiver procurando o amor e parecer que nunca vai encontrar, lembre-se de que você já deve ter muito amor à sua volta. Talvez só não seja o amor romântico. O amor que você já tem pode até não te beijar na chuva ou te pedir em casamento, mas vai te ouvir, te inspirar, te fortalecer. Vai te abraçar quando você chorar, comemorar quando você estiver feliz e cantar All Saints juntinho quando você tiver bebido demais. Você tem muito a ganhar e a aprender com esse amor. Você pode levar esse amor consigo para sempre. Deixe esse amor bem perto e nunca solte. E eu acho, cara, esse trecho perfeito, porque é uma coisa que a minha mãe sempre me falou. Eu já estive nesse lugar onde você tá muitas vezes, de chegar, eu vou morrer sozinha, eu nunca mais vou deixar ninguém, não existe homem pra mim. Depois, geralmente depois de um término, né? E a minha mãe sempre falava, ai, coração vazio é muito ruim mesmo e tal, mas eu falava, mãe, eu vou achar alguém. E ela falava, não tenho dúvida, porque é o que você quer. E se é o que você quer, e você é uma boa pessoa e você faz por onde, vai acontecer. Vai acontecer. Assim, não tem escapatória. Mas enquanto não acontece, não deixa de valorizar as outras coisas. Não viva a sua vida. Não tô falando que você tá fazendo isso, tá? Mas não viva a sua vida numa espera de um relacionamento amoroso. Valoriza as pessoas que estão à sua volta. Entenda a importância dos seus amigos, da sua família. Não é papinho. Eu genuinamente acho que quando a gente valoriza não só o amor que a gente tem à nossa volta das outras pessoas, mas também outros aspectos da nossa vida, como a nossa carreira, os nossos hobbies, o nosso bem-estar, a nossa saúde, a gente se torna uma pessoa muito mais interessante, muito mais digna de chamar a atenção de outras. Mas não faça pensando nisso, faça porque realmente é algo pra você. Como consequência, você vai se tornar alguém mais interessante, alguém mais propício a viver essa experiência. Então, não deixe de investir, sabe? E confie, continue confiando no tempo da sua vida. Vai ter dias que vai ser mais fácil confiar no tempo da sua vida e vai ter dias que vai ser mais difícil de confiar no tempo da sua vida, que você vai olhar pra mim e falar assim, eu vou confiar em porcaria nenhuma. Adeus, Vicky Ripper, eu vou te bloquear. Ok, acontece, mas olha quanto você perde quando você foca só em relacionamento amoroso, só em ter alguém. Olha o quanto você passa por cima. Quantas histórias a gente não vê aqui de gente que passou por cima do que realmente gostava, acreditava e queria, só para não estar sozinha? Acho que a grande moral do que eu quero passar aqui, com todos os meus conselhos e com todas minhas opiniões à parte, porque eu acho que eu tenho opiniões fortes sobre vários temas, não acho que eu sou a dona da verdade, mas uma coisa que eu acho que eu falo legal sobre e que eu acho que realmente todo mundo deveria seguir, adotar enfim, realmente procurar fazer, é valorizar o seu tempo sozinha, entender que a gente não nasce grudado com ninguém, a gente morre sozinho e a gente, como é que é? Caixão, não tem cama de casal no hospital, sabe? Então a gente tá realmente sozinho, a gente tá, e isso é muito bom, isso ao invés de ser uma coisa pra se ter medo, é algo pra confortar a gente, é algo pra gente ficar feliz em saber usar ao nosso favor, sabe? Não acho que seja papinho. Acho que tem dias que você também pode querer não ouvir esse tipo de conselho e tudo bem. Já houve dias na minha vida que eu não queria ouvir isso, que eu só queria chorar e me lamuriar e achar que eu era a única mulher do mundo que não tinha um casinho, um par romântico ou um date no Tinder. Mas você vai achar alguém da forma que você quer achar. Se o que você quer é um casamento sério, vai achar. Se o que você quer, vai achar. Por quê? Porque você é uma boa pessoa, corre atrás disso e é isso que você realmente quer e merece. Então, continue confiando e continue valorizando você, as pessoas à sua volta e as coisas à sua volta. Quando eu digo coisas, são as outras facetas da nossa vida, né? O trabalho, a família, os nossos hobbies, as coisas que a gente gosta de fazer, a nossa casa, o nosso corpo. E aí eu falo de estética, eu falo de saúde. As coisas que a gente gosta. Gente, às vezes eu gosto de comprar uma saia na Zara. Gosta? Ótimo, tá maravilhoso. Vai lá e comprar saia na Zara. Continue valorizando isso. E vamos em frente. Todas juntas. Vamos dar as mãos. Até porque relacionamento não é garantia de nada, tá, gente, nessa vida. Próximo áudio. Gostei muito, muito de um cara que
me iludiu e eu É, achei que eu iria namorar ele. Enfim, esse rolo durou 2 anos pausa. e ele me levava na. Um rolo não dura 2 anos. Eu já falei isso aqui. Um rolo não dura. Cara, se você saca que o cara não quer namorar com você e o que você quer é namorar com ele, porque se você saca que o cara não quer namorar com você e você também não quer nada com o cara, aí ó, são vocês dois adultos, cada um por si, vivendo a sua vida. Agora, se o cara não quer namorar, você quer namorar, e você não bota um ponto final, por que que o cara vai embora? Pra ele, a sua concordância estando ali, tá para ele é isso que ele precisa e ele vai continuar. Se você não bota um ponto final, se você não impõe a sua palavra, se você não fala o que você realmente aceita ou não aceita, fica difícil. É uma coisa que também a gente também não dá pra colocar tudo na conta do outro. Tô falando que os outros agiram certo sempre? Não. Na maioria das vezes, não. As pessoas erram, as pessoas passam por cima, as pessoas são egoístas, as pessoas só pensam no umbigo delas, sim. Mas se a gente, se elas já não pensam na gente, por que que a gente não pensa? Se você não pensar em você, ninguém vai. Então, assim, o cara me iludiu, eu achei que eu fosse namorar ele. Mas você tinha elementos pra achar que ia namorar com ele? Ou era uma coisa que você criou da sua cabeça pra, sei lá, tapar um buraco, pra suprir uma carência, uma vontade de namorar? Ou havia ali realmente algum elemento que te levasse a crer que vocês iam ter esse relacionamento sério? Porque é mais uma história de sala de espera, né? Eu acho que esses casinhos mal sucedidos que a gente fica, vai virar namoro, não vai virar namoro? Eles permeiam, acho que 90% dos episódios do podcast, estão sempre permeando as caixinhas lá no Insta. A gente coloca um peso muito grande nos casinhos, como eu já falei aqui algumas vezes, tem muita projeção, porque a gente não conhece a pessoa a fundo, a gente fica ali numa superficialidade, num papo mais raso, numa coisa mais básica, e a gente acaba não entendendo se a gente gosta mesmo daquela pessoa ou se a gente gosta de ser gostada, se a gente quer mesmo entrar naquele relacionamento, porque às vezes a gente tá tão carente, às vezes a gente tá tão mal que a gente acha que só porque o outro gosta da gente que a gente tem que dar uma chance. Não, não precisa. Então, assim, o cara me iludiu. Vamos ver se você tinha elementos. Dá um play aí, Gi. Na casa dos pais dele. Então, e sempre me dava esperança, mas falava que era traumatizado, do relacionamento passado. Pausa pra mim, Gi. Quem são? Duas perguntas que eu faço. Quem são essas mulheres? Quem são? Que traumatizam tanto os homens. Porque os homens eu sei vários nomes aqui. Vieram uns 18 só nesse meio milésimo que eu falei a frase. Os homens eu sei quem são. Agora, mulheres, cara, eu fico parando. Eu nunca traumatizei nenhum homem. Assim, nunca. Porque eu acho que, cara, como assim? Como você sem querer traumatizei ela? Não. Sem querer errei, sem querer acabei vacilando aqui e ali. Agora, pô, errei fui moleque, errei fui Neymar 18, 50 milhões de vezes. Pô, quem são essas mulheres que traumatizam tanto esses homens? Que também não têm nenhuma inteligência emocional e se deixam traumatizar. Quem ainda tá caindo nessa? Ah, ele é muito traumatizado do relacionamento anterior. Duvido. Outra coisa. Essa é uma pergunta pros homens, tá? Se os homens estiverem me ouvindo, por favor, respondam. As mulheres, elas focam muito nessa coisa de, ele me apresentou pra família. E realmente, eu acho que quando uma pessoa apresenta a outra pra família, tem um peso. Eu acho que, pô, eu apresentei pra minha família só os meus namorados, no máximo um ou outro que aconteceu, calhou, que eu achei que fosse virar namorado e que acabou não virando por alguma coisa depois. Agora, eu me pergunto assim, homens, quando vocês apresentam mulheres para a família de vocês, pra vocês significa alguma coisa? Porque eu vejo tanta história de cara que claramente não queria namorar a menina, mas que apresenta pra família. Eu fico perguntando, pra quê? Pra que isso? Porque você tá dando um sinal pra menina de que ela vai fazer parte daquela família, ou que ela vai conviver com aquelas pessoas. Você tá pra sua família toda hora também submetendo a sua família a ficar conhecendo gente que você tá só beijando na boca. Pra que isso, meu Deus? É um love bombing? É uma vontade de fazer a menina se sentir especial, porque assim você pensa que ela vai se entregar mais, ou te dar mais trela, ou alguma coisa do tipo? Porque, sei lá, eu fico pensando. E outra pergunta que eu tenho pra fazer ainda pros homens.
Qual é a porcentagem de vezes, eu quero uma porcentagem, qual é a porcentagem de vezes que vocês iludem as mulheres conscientemente? Porque assim, vocês iludem as mulheres, eu quero saber quantos por cento dessas vezes vocês fazem isso de propósito, tipo, tô iludindo ela sim, é pro meu benefício sim, e qual é a porcentagem de vezes que vocês estão confusos realmente, pensando no que querem, não sabem, estão enrolados. Seria o quê? 98 para 2? Como é que é isso? Me conta, qual é a porcentagem de vezes que essa ilusão é consciente e planejada e que ela vem de um lugar de egoísmo e a porcentagem de vezes que é, na verdade, algo que parte da confusão de vocês? Deixa a resposta nos comentários. Vamos lá, Gi. Aí do nada, e a gente parou de conversar e ele Tá. apareceu namorando uma moça. Ora, E eu ora. fiquei muito triste, fiquei na bad, enfim. Chegou um dia que eu saí dessa tristeza profunda e fui para um barzinho e conheci o meu atual namorado. Tá. Final E aí, feliz. nessas conversas, né, eu descobri que ele tinha uma amiga. Tá. E essa amiga Hum. é a noiva agora do moço que eu era apaixonadíssima. Pausa pra mim, Gi. Mas não é uma. Então, assim, a menina que você. Não, vamos lá. O cara que você hoje namora é amigo da atual noiva do seu ex. Isso é o tipo de coisa que aconteceria no Rio de Janeiro. Tipo de coisa clássica de Rio de Janeiro, clássica. O pessoal de São Paulo, uma vez eu comecei a ficar mais próxima de uma amiga minha de São Paulo e a gente começou a sair direto, né? E aí a gente ia pra restaurante e tal, não sei o quê. E aí quando a gente ia contar uma fofoca, a gente falava os nomes baixos, a gente olhava pros lados, assim. Ela ficava assim pra mim, cara, que é isso que vocês ficam com medo? Eu falo assim, minha filha, você é de São Paulo. Você é de São Paulo, você não entende o que é isso aqui. Você não entende que a gente tem, tipo assim, pouquíssimos lugares pra frequentar à noite. Então, que todo mundo vai no mesmo restaurante, que todo mundo faz date no mesmo japonês, que todo mundo. E isso é Rio de Janeiro. Eu tô falando de Rio de Janeiro, imagina cidade menor ainda. Então, assim, esse tipo de cenário super poderia acontecer. Pesadelo, pesadelo, uma coisa de cidade com poucos habitantes. Vai, Gi. Amiga, assim. É Hum, uma colega. tá. É uma amiga de infância, Ah, então tá permitido. de escola, que os pais se conhecem, que sempre saíam juntos. E depois, né, que eu contei que eu tive um bolo com o noivo dela, eu nunca encontrei eles, Graças a né? Deus. Mas assim, fica algumas coisas no ar, por exemplo, o casamento, se um dia ter alguma festa entre os amigos e o casal for, porque É, foi muita coincidência eu é. namorar o melhor amigo da Noiva. atual É. do meu ex-peguete. Realmente, é muita coisa. O que eu achei engraçado que ela faz questão de dizer que a amiga não é uma colega, né? A amiga não é uma colega, é amiga de infância. Ela é formadíssima na escola Vicky Ripper, né? Ela sabe que homem, namorado não tem amiga, a não ser que seja uma amiga de infância, que as amigas conhecem. Ela citou todos os parâmetros que eu uso pra saber se o cara pode ter aquela amiga, porque eu sou contra amiguinhas. Eu não gosto de amiguinha. Quando eu falo que não tem homem, namorado não tem amiga, namorado não tem amiguinha, tá? E ela prestou bem atenção nessa aula e ela trouxe esses elementos que eu achei bem interessantes. Cara, é bizarro, né? Essas coincidências que acontecem, sei lá se são coincidências, se não são, se é um trabalho do universo para nos dar uma lição, para nos ensinar alguma coisa, para fazer você realmente esquecer esse cara. Não sei. Mas o fato é que isso é só uma coisa chata, não é nada, é uma coincidência, é bizarra. Acho que a gente nunca tá livre, né? A gente se achou que tava livre do cara e bum, bum, não deu. E, cara, eventualmente você vai. Pois é, fica a pergunta: ele ainda mexe com você? Ainda é uma coisa mal resolvida dentro de você? Ou é só, putz, vou ter que encontrar meu ex? Porque é chato. Mesmo que você não sinta nada pela pessoa, é chato. Você não tá afim de ficar convivendo com a atual do seu ex e com
com o seu ex, não tem porquê. Mas assim, me parece, se você já tá namorando, já tá se relacionando com esse cara há algum tempo, me parece que você não vai, isso não vai acontecer muitas vezes. Você falou, nunca encontrei eles, mas tem o casamento. Tá, realmente, no casamento não vai ter jeito, vai ter que encontrar e em outras ocasiões também aí mais emblemáticas vai ter que encontrar, não vai ter o que fazer. Mas é só chato, acho que também tá dominado, né? É isso, gente. Mais um episódio aí. Ouvimos 4 áudios hoje? Falta um? Ouvimos 4? Bastante coisa hoje, hein? Bastante história. Histórias completamente diversas aqui. A gente teve um plot twist do cara que namorava, parou de namorar. A gente teve o amor à primeira vista existe ou não existe. É o cara do trabalho, não sei o quê. A gente teve a pessoa que com 26 anos já está desesperada de não achar o amor. E a gente teve a coincidência, que eu não sei se é coincidência ou trabalho do universo. Então, assim, foi um pupurri bacana. Foi legal. Acho que podemos encerrar agora o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de mandar a história de vocês lá no nosso grupo do Telegram, de se inscrever nesse canal aqui, de seguir a gente nas redes sociais, de compartilhar esse e outros vídeos com aquela amiga ou amigo que tá precisando de uns bons conselhos. E eu vejo vocês no próximo episódio. Beijo, gente!